Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo toda hora, falando sobre direitos autorais para você poder fazer música cover aqui no Instagram, outras redes sociais, como que funciona tudo isso? Eu sei que essa é uma dúvida comum de todos vocês, então eu decidi fazer um vídeo só sobre isso. Vem comigo. O que fazer quando é impossível evitar? Quando vejo em você. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Paula Bressan, eu sou atriz, cantora e eu trabalho ativamente para multiplicar a arte através do seu crescimento. Meus pequenos arteiros, olha só, eu recebo muitas mensagens de vocês me perguntando a mesma coisa. Paula, eu gravo covers e etc. e eu não sei como averiguar se eu posso usar aquela música ou não aqui no YouTube, como que fica a questão de direitos autorais, se eu posso usar no Instagram e etc. E hoje mesmo eu tava respondendo as mensagens que eu recebo aqui pelo meu e-mail, que são geralmente de pessoas que frequentam lá o meu blog, e eu recebi essa pergunta da Silvana. Eu comecei a responder a Silvana por e-mail, que é como eu geralmente respondo às pessoas que me enviam e-mail. E aí eu percebi que tava começando a ficar um e-mail meio longo. Eu falei, gente, para tudo. Vai lá e faz um vídeo respondendo sobre isso, porque tem outras pessoas que perguntam a mesma coisa também. E a questão é que a resposta não é tão simples assim. Eu gostaria de poder responder assim rapidinho, mas talvez isso gere até um artigo lá no blog para falar sobre isso. Aliás, antes de responder a pergunta, eu gostaria de sugerir você, se você não segue o meu blog, que é o blog Paula Bressan, lá dentro do www.paulabressan.com.br, gente, corre seguir. Por quê? Porque muitas dessas perguntas que eu recebo por e-mail, eu acabo criando um artigo inteiro no blog e eu faço esse artigo e respondo as pessoas, e quando as pessoas continuam me enviando a pergunta, eu indico elas para este artigo. Então a primeira forma de eu me comunicar com vocês, assim, de respondendo realmente perguntas de uma forma mais densa, é através dos meus artigos no blog. Por fim, aqueles artigos que estão bombando e etc, assim como eu contei pra vocês no meu vídeo anterior, quem não assistiu, gente, corre assistir, porque o que acontece? Os últimos vídeos publicados aqui no YouTube acabam tendo quase nenhuma visualização. Por quê? Porque as visualizações que eu tenho nos meus vídeos, elas vêm todas do meu blog. Então, quando tem um artigo bombando lá no meu blog, eu faço um vídeo para ele. Daí, aquele vídeo especificamente bomba aqui no meu canal. Mas o canal em si não é um canal bombado. Então, as pessoas elas não costumam ativar notificações, as coisas todas, até porque eu não despendo tempo pedindo para vocês fazerem isso, entendeu? Eu acho que se você quer informação e você gostou do conteúdo, você vai fazer isso. Mas, enfim. E aí, o que acontece? O meu último vídeo, por exemplo, eu conto pra vocês a respeito disso, como teve muitas visualizações no YouTube. Eu conto quanto que eu ganhei com as minhas visualizações no YouTube, etc. Mas, enfim, pra resumir, a questão é essa. Eu primeiro crio os artigos no blog, quando o post lá no blog já tá bombando, e se ele não tem um vídeo, eu faço um vídeo sobre esse post. E aí quando eu coloco esse vídeo dentro lá do artigo, o vídeo bomba, óbvio, porque o artigo já é um artigo bombado, entendeu? Então, eu gostaria de indicar a vocês que seguissem lá o blog, porque lá é de fato o primeiro lugar onde eu vou deixar informação. Por exemplo, falando sobre direitos autorais e etc, eu já deixei muitos artigos no blog, mas eu confesso que eu tô reestruturando o blog e tem vários assuntos que eu tenho que retomar e criar um super artigo, assim, mais denso para explicar tudo para vocês. E como eu já estava até escrevendo aqui o e-mail respondendo para Silvana sobre isso, eu decidi ligar a câmera e gravar esse vídeo. Então vamos lá a todos os pontos. Primeira coisa que eu estava respondendo a respeito dessa questão é que não existe uma resposta simples. Por quê? Porque este não é um assunto fixado. Então não é assim, olha, existe uma regra, uma lei que seja a mesma em todos os países, entendeu? Porque a questão em relação a direitos autorais é uma questão de lei local. Então no Brasil vai ter uma lei, nos Estados Unidos vai ter outra lei e por aí vai. Porém, a gente quer usar essas músicas de lugares diversos do mundo e a gente quer distribuir essa música também para diversos lugares no mundo.
Então, é uma coisa que eu não tenho como responder para você de uma forma tão simples, porque seria muito simples se, assim, o mundo inteiro, a lei autoral fosse tal. E aí eu te falo, olha, a lei é assim e você pode fazer assado. Porém, não é assim. Então, partindo do princípio de que cada país tem a sua lei, tem uma segunda questão também. Cada artista e cada gravadora também decide restringir a música desse artista, levando em consideração a lei autoral de origem daquela música, mas levando em consideração também como eles querem distribuir a música. Então é uma segunda questão. E por fim, a negociação entre as plataformas que vão distribuir e usar aquela música com os artistas e a produtora, ou então a distribuidora, ou então a gravadora, é uma outra questão que interfere no teu uso dessa música ou não. Então vamos por partes. No caso aqui da Silvana, ela estava perguntando e ela disse que ela inclusive entrou em contato com o ECAD aqui no Brasil. Para quem não sabe, o ECAD é o órgão aqui no Brasil que é responsável pela verificação dos direitos autorais em relação à aplicação dele no mercado brasileiro fonográfico. Então, assim, por exemplo, se você tem uma música registrada, eu tenho um disco, ok? Esse disco ele é oficial, ele é registrado, as minhas músicas estão todas registradas no ECAD, ok? Então, através disso, ele se cria, né, uma identidade para aquela música, e toda vez que essa música for executada em algum lugar público, por exemplo, um show, ou em um programa de TV, ou coisa do gênero, supostamente o ECAD vai lá e vai recolher esse dinheiro dos direitos autorais e vai distribuir para o artista, ok? Por que eu falei supostamente? Porque isso de fato não acontece. O que aconteceu comigo, por exemplo, é o seguinte: quando eu lancei o disco e eu registrei ele no ECAD, e eu fiz um pequeno tourzinho aqui em São Paulo mesmo, eu nem saí de São Paulo, mas com as minhas músicas, esses shows oficiais que eu fiz, eles foram reportados para o ECAD quando eu me apresentei na Livraria Saraiva, ou quando eu fiz o show no Frei Caneca. E, enfim, todas essas shows oficiais eu reportei para o ECAD, e o ECAD se encarregou de cobrar direitos autorais da minha apresentação, em cima da minha própria apresentação, da livraria e do contratante e etc. Por meio disso, eu recebi algum valor dos direitos autorais que estavam sendo executados naquele evento, ok? Mas isso só aconteceu porque eu reportei aquele evento. Quantos bares e etc. que tem música ao vivo no Brasil que eles, assim, reportam pro ECAD? Entendeu? Então, assim, muito menos qual que é o repertório que tá rolando naquela noite. Então, a realidade a respeito da arrecadação de direitos autorais não é a que a gente imagina, certo? Dentro da internet, como que isso funciona? As empresas que têm streaming, então, por exemplo, YouTube, Deezer, o Apple Music ou qualquer outra que faz isso oficialmente, elas pagam uma pequena quantidade por visualização daquela música para a sua distribuidora, na verdade. Eu nunca recolhi dinheiro vindo de streaming pelo ECAD. Eu recolhia direto pela minha distribuidora, ok? No caso de artistas que têm gravadora, esse recolhimento vai acontecer através da gravadora. Porque a questão é, quem é o maior interessado em recolher isso? É o artista e a gravadora, e quem está distribuindo e etc, porque é daí que eles vão tirar dinheiro. O ECAD, ele tem interesse em recolher também? Tem interesse, mas eles vão atrás mais de artistas que já estão bombando. Assim, Gilberto Gil, Caetano e etc. Então, destes artistas, eles vão atrás mais deles. E eu sei que isso acontece porque, por exemplo, eu que tive um convívio com Dominguinhos, Dominguinhos me contava que só de música para o ringtone, sabe quando a gente começou a ter celular
e existiam aquelas músicas que você comprava para ser o toque do seu celular, essas músicas também pagavam direito de execução, certo? Pagava ECAD e direitos autorais. E o Dominguinhos recebia R$8.000 por mês só de músicas baixadas pelo celular. Eu lembro que era esse valor mais ou menos que eles comentavam lá no escritório. Então, que grandes artistas conseguem ter esse recolhimento é fato. Pequenos artistas já nem tanto, a não ser que a sua própria distribuidora corra atrás e você próprio. Olha que interessante. E até aqui eu estou falando só sobre o lado do artista que tem uma música recolhendo direitos autorais e etc. e regras, né? Eu já vou chegar na questão de como você pode ou não usar essa música e quais são as regras para você fazer o seu cover, ok? Como eu falei, por isso que não dava para responder em um e-mail. E na verdade, para eu colocar todas essas questões assim realmente a fundo, eu preciso escrever um artigo, porque é impossível. É isso que vocês precisam entender, gente, que olha, por exemplo, eu tenho livros lançados, eu tenho um curso lançado, tem várias coisas que vocês me perguntam que é impossível eu responder num vídeo. Aí eu parto pro artigo dentro do blog, gratuito para você, legal, show. Daí existem outras questões que eu não consigo resumir nem em um artigo. Mesmo que esse artigo seja um super artigo, um artigo que você vai demorar mais de 20 minutos para ler. Muitas vezes eu não consigo resumir um assunto em um artigo. Então, e quando eu vejo que há necessidade, porque é uma pergunta muito recorrente, é algo que todo mundo precisa saber, etc. Aí eu penso, ok, faço um livro sobre isso, coloco dentro do meu curso, encaixa dentro do meu curso ou encaixa dentro do grupo que eu tenho reservado do livro, o que eu faço? Daí eu passo para essa segunda etapa. Então eu ou incluo dentro do material do meu livro interativo, ou incluo dentro do curso, etc. Porque não tem como resumir aquilo em um artigo. E assim por diante. Então assim, aí, só que acontece que imagina só, quanto tempo que vocês acham que eu gasto para fazer um vídeo desses? Aí quanto tempo que vocês acham que eu gasto para escrever um artigo com todo esse conteúdo? E daí, quanto tempo que vocês acham que eu perco para escrever um livro ou para criar um curso? Então, gente, é impossível. Muitas vezes eu vejo vocês falando assim, mas não tem nada gratuito, não sei o quê. Infelizmente, a informação completa das coisas, gente, vocês vão começar a ter que investir na carreira de vocês um dia. Por quê? Porque é impossível para a pessoa que está tentando ajudar, e eu tô falando porque quando eu iniciei essa história inteira, eu tinha só o blog, era tudo gratuito e etc, e logo eu percebi que ia ser impossível fazer isso gratuitamente, porque se tornou meu trabalho, certo? Então assim, eu ainda venho aqui no YouTube e compartilho com vocês o quanto eu posso, meu tempo livre, mas já tá terminando o meu tempo desse vídeo aqui, e eu tenho que ir lá continuar as aulas do curso. Então, é isso que eu quero que vocês levem em consideração. Muitas vezes, gente, quem tá do lado de cá não ajuda mais, não é porque não quer. É não ajuda mais porque não dá. Isso se torna realmente algo impossível. Eu não tenho como responder só em um vídeo ou só em um artigo. Então, eu preciso colocar no curso. E aí, eu preciso cobrar para isso. Porque aí toma muitos dias meus. E é isso. Então, bom, voltando lá para a questão dos direitos autorais, eu já vou chegar na parte do cover. Para o artista, nem sempre você consegue arrecadar aquele valor quando você é um artista muito pequeno. Você não consegue arrecadar um valor suficiente de direitos autorais. Uma segunda questão ainda sobre o artista. Recentemente eu tive um problema aqui no YouTube. Qual foi esse problema? Quando o meu canal foi monetizado aqui no YouTube, eu tinha o meu disco inteiro aqui no YouTube, oficialmente através da minha distribuidora, certo? Então as minhas próprias músicas, elas continham direitos autorais. Apesar de que compartilhados os direitos autorais aqui no YouTube, para qualquer pessoa que quisesse fazer uso delas, etc., eu própria o meu canal caía dentro do uso de direitos autorais da minha própria música. E fazendo as contas entre o valor que eu ganhava do direito autoral das músicas que eu usava nos meus vídeos e o dinheiro que o YouTube me pagava por fazer anúncio nos meus vídeos, eu coloquei na balança e percebi que o YouTube me pagava muito mais dinheiro nos meus vídeos do que eu conseguia arrecadar de direitos autorais. Então eu tive que tomar uma decisão. E neste momento, a minha decisão foi: eu abri mão dos direitos autorais do YouTube
exclusivamente. Todas as outras redes de streaming eu ainda recebo direitos autorais. Mas eu abri mão do YouTube, por quê? Porque assim eu posso monetizar através do Google, do YouTube, pelos meus próprios vídeos, que o Google paga muito mais. Então veja bem, olha só como é interessante isso. Agora, vamos supor que num futuro, por qualquer motivo, alguma música minha aí vira viral, bomba e acontece alguma coisa aí com a música. E eu começo a ter uma execução muito grande, muitas pessoas fazendo cover dela e etc, e eu não tô ganhando nada com isso. Eu posso a qualquer momento ligar para minha distribuidora e dizer, olha, eu quero que volte a cobrar direitos autorais das minhas músicas no YouTube. E aí, todos esses canais que fizeram cover com a minha música passam a desmonetizar aquele específico vídeo daquela música e eu passo a ganhar dinheiro com isso, certo? E é isso que acontece com o direito autoral. Então tem essa outra questão. O artista, a gravadora, pode decidir a qualquer momento remover questões de direitos autorais de uma plataforma ou não, ou inserir questões de direitos autorais em uma plataforma ou não, dependendo de como eles estão fazendo a estratégia do trabalho deles, como eu acabei de contar para vocês. Então, também não tenho como responder, por exemplo, como a Suzana perguntou, eu quero fazer especificamente no Instagram, já procurei até a ECAD para saber como que eu deveria proceder e etc. Não tenho como responder, por quê? Porque eu não sei qual que é a música, eu não sei de onde vem a origem, tipo, de qual país que é a música, eu não sei em quais países que o Instagram vai distribuir o conteúdo dela, então, assim, quais são as parcerias que o Instagram faz. E aí as leis vão ser todas diferentes e também a questão de como o artista fez a parceria com aquela plataforma em si vai ser diferente. Então, para quem quer fazer uso dessa música, vai ser diferente para cada música, para cada plataforma e, enfim, para cada artista e etc. Uma outra questão, nem sempre está na mão dos artistas como aquela música vai entrar em relação aos direitos autorais em determinada plataforma. Por quê? Porque uma outra questão que é muito, assim, discutida, principalmente na gringa, é o seguinte: as grandes gravadoras, e aqui no Brasil, as grandes gravadoras aqui no Brasil também são as de fora, né? Então, assim, com as regras de lá, Sony, Warner e etc. Geralmente, eles, quando fecham um contrato com o artista, eles se tornam donos da master. O que isso significa? Que eles são donos da música, das decisões daquela música. Tem muitos artistas, inclusive recentemente, eu até fiz uma enquete aqui com vocês no YouTube, se vocês queriam saber, que a Anita Baker, lá nos Estados Unidos, estava tendo uma briga com a gravadora dela em relação à master, porque ela quer voltar a ser dona da master, e ela não é dona da própria master dela, sendo que a música tem coisas lá que já até virou de direitos de uso público, enfim, é toda uma questão. Mas isso faz com que a gravadora, dependendo então do contrato do artista, né, ela tenha o direito de decidir isso. Então, vou dar outro exemplo para você de coisas interessantes que acontecem. Por exemplo, você já percebeu que às vezes tem um filme que entra no Netflix, e aí passa um tempo e aquele filme não tá mais no Netflix? Muitas vezes é por conta de questão de direitos autorais, de música, entendeu? Porque você vê, às vezes, tem filme com série, tipo, o filme 1, o filme 2, o filme 3, o filme 4, e aí você vê que só o 2 não tem, mas o 1, e o 3, o 4, o 5 tem. E aí, muitas vezes, e aí você fala assim, não, mas teve uma época que tinha todos, eu lembro que tinha todos, e agora não tem. Muitas vezes é por questões de direitos autorais da música, porque, de fato, o artista ou a gravadora, ela pode mudar o como ela vai distribuir aquela música. E ela pode virar e dizer, ok, a partir de agora eu não quero mais que seja um direito compartilhado, ou que seja isso, que seja aquilo. E aí, igual eu falei pra vocês, que aqui no YouTube, por enquanto, tá liberado pra fazer meus covers. Mas se um dia eu decidir voltar atrás, eu posso. Então, isso acontece também. Tem, por exemplo, um exemplo que eu posso dar como isso afeta todo o mercado. O Pink Blinders, se você notar, as músicas que você assiste do Pink Blinders na TV, né, elas são diferentes das músicas de fundo do Pink Blinders do Netflix. Por quê? Porque na TV
o acordo de direito autoral daquela emissora com o país em questão envolve a execução de determinadas músicas. Já no Netflix, o Netflix não tem o direito dessas músicas, portanto, quando o Netflix vai colocar o Peaky Blinders no Netflix, eles têm que pegar o master do Peaky Blinder, eles têm que trazer e fazer todo um trabalho de colocar novas músicas como fundo da série inteira antes de poder distribuir para o mundo todo. E então, assim, é uma questão que realmente, assim, se eu for falar cada detalhe sobre isso, eu não tenho como resumir. Para você que está fazendo um cover aqui no YouTube, existe agora uma ferramenta, o novo upload do YouTube, que quando você está fazendo o upload, na terceira fase do upload é a respeito de direitos autorais. E você vai poder verificar ali se a música que você está fazendo o upload tem algum problema ou não. Daí eu já respondi para uma outra pessoa aqui o seguinte: como que você pode... Aí você pode me perguntar e falar assim: nossa, Paula, mas aí eu vou ter um trabalhão, fazer um cover, quando eu fizer o upload eu vou descobrir que não posso usar? Então não faça isso. O que você faz? Baixa aquela música, ok? A música que você pretende fazer o cover, coloca uma foto que seja, cria um vídeo só com a música e a foto, faz o upload, simula um upload no YouTube. Quando você estiver fazendo essa simulação, quando chegar nessa terceira fase, você vai descobrir se aquela música tem ou não alguma restrição de direito autoral. E aí, deu tudo ok, não tem restrição, bora fazer o cover. Lembrando que essa restrição ela pode ser alterada a qualquer momento. Pode mudar a lei do país específico em que a música foi originada, pode mudar a parceria daquela plataforma com a distribuidora, a gravadora ou o artista em questão. Pode a gravadora, distribuidora ou artista em questão decidir remover a permissão de uso daquela música. Isso pode mudar a qualquer momento. Então, na minha sugestão, você pode fazer um trabalho com covers? Pode. Eu mesma tenho um monte de cover no meu outro canal. Lembrando que eu fui banida do meu primeiro canal. Aonde ficaram todos os covers lá. Então, assim, e agora só, depois de muito tempo, que eu vi que a questão de restrição que tinha naquele canal voltou a contar. Então, eu analisaria muito bem o fato de que você pode a qualquer momento ter um problema de direitos autorais e ter que remover aquele conteúdo. Então, não faça conteúdo assim que você julga que aquilo vai ser a sustentação do seu trabalho, entendeu? Não pode ser. Então, essa é a minha dica para você. Espero que eu tenha respondido, e se eu não respondi tudo, deixa suas dúvidas aqui embaixo que eu posso pensar em fazer um super artigo lá no meu blog, tá bom? Super beijo e até a próxima.